No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você as 5 lições que eu gostaria de ter aprendido sobre dinheiro ali entre os meus 20 e 30 anos de idade. Mas é claro que se você está assistindo esse vídeo e está em outra faixa etária, não tem problema algum. Assista esse vídeo até o final, pois eu tenho certeza que muitas lições podem se encaixar aí na sua vida também. A primeira lição que eu gostaria de ter aprendido é um tanto que polêmica. Muita gente não gosta de tocar nesse assunto, acha que realmente isso não tem nada a ver, mas hoje, depois aí de 12 anos de casada e observando a vida das pessoas, não só a minha, eu concluo que é uma das lições mais importantes que você precisa aprender sobre dinheiro, que é prestar atenção com a pessoa na qual você irá se relacionar e, consequentemente, se casar. E eu estou falando no quesito financeiro, ou melhor, de padrão comportamental de dinheiro que a outra pessoa tem. Como ela lida com o dinheiro, como ela gasta o dinheiro dela, qual é a visão dela sobre isso e, principalmente, não só aquilo que ela pensa, mas a forma que ela age e realmente se comporta com relação ao dinheiro. E isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. E por que eu digo isso? Porque depois de tantos anos observando não só a minha própria vida, como eu disse, mas a de outras pessoas, eu vejo o quanto esse assunto é negligenciado aqui na nossa cultura. Nós não aprendemos de maneira alguma a olhar essa questão do nosso parceiro, da pessoa que a gente escolheu ali para dividir a vida, para se casar. Enfim, isso não é levado em consideração, até porque a gente costuma colocar outras questões à frente disso, achando que isso não tem muita importância, ou até mesmo que tem coisas que serão mudadas a partir do momento em que você se casar. E se você já se casou e não se atentou a isso e hoje sofre as consequências dessa decisão que não foi feita lá atrás, você pode colocar aqui nos comentários. E se você ainda não se casou, eu venho do futuro para dizer para você que isso é extremamente importante. Se você colocar todas as outras lições em prática e não resolver essa questão primeiro, ou seja, se você não atentar ao padrão, né, digamos assim, de comportamento da pessoa com a qual você está prestes a casar, você pode colocar em risco todas as outras decisões financeiras que você irá tomar a partir dali. O que eu quero dizer é que mesmo que você faça tudo certinho com o seu dinheiro, se você se relaciona ou está prestes a se casar ou morar junto com uma pessoa que tem um padrão totalmente oposto, que não tem uma boa relação com o dinheiro, que gasta mais do que ganha ou tudo que ganha, realmente a pessoa age por impulso, não pensa no futuro, isso vai respingar completamente em você e vai atrasar muito a sua vida. E geralmente quando a gente toca nesse tipo de assunto, né, muita gente acha que é para olhar só para a questão feminina da mulher. Realmente, a mulher, ela tem muito incentivo para gasto, né? Se a gente for olhar toda a propaganda, todo o marketing é feito agressivamente em cima da mulher. A gente tem muito mais opções. É claro que hoje, na era da informação, da internet, isso tem mudado um pouco, né? Porque os homens também têm sido perseguidos aí, digamos assim, por muitas propagandas, por coisas que interessam a eles também, mas assim, em sua grande maioria, as mulheres ainda são mais bombardeadas aí com esse tipo de propaganda, principalmente quando se vive, né, em um país que é muito incentivado a questão da beleza, que a mulher sempre tem que estar bela, bonita, então todo dia é um produto novo, uma roupa nova, uma maquiagem nova, um perfume novo, para fazer com que a mulher ache, né, que é sempre o próximo que irá deixar ela ainda mais bonita. E juntando toda essa exposição as questões ainda de falta de educação financeira, crenças de escassez sobre dinheiro que veio ali da infância, quando você junta tudo isso dentro de um pacote, o que resulta ali no comportamento ruim em relação ao financeiro e ao dinheiro, a forma com que lidamos com o dinheiro. E para a gente ter uma noção do quanto isso não é levado em consideração, eu realmente não conheço quase ninguém
que teve esse tipo de conversa antes de se casar. Para vocês terem uma ideia, nem o regime de bens do casamento é conversado antes, né? Eu me lembro perfeitamente quando eu fui me casar. Eu e meu marido não conversamos sobre isso. O regime de bens foi decidido ali na hora do cartório. A gente nem sabia o que seria decidido. E foi a pessoa que estava ali no cartório que perguntou, né, se eu tinha alguma coisa, se ele tinha alguma coisa. E ela mesmo ali nos sugeriu qual seria a melhor opção para a nossa situação. Mas para você ter uma noção, né, que isso nem é discutido porque foi decidido na hora. E muitos percebem essa discrepância, né, em relação aí ao padrão de comportamento, né, com o dinheiro do parceiro. Mas é como eu disse, a pessoa acha que depois do casamento vai mudar. E não, acredite, isso só vai piorar porque depois do casamento virão ainda as contas do casal, né? A forma com que o casal vai lidar o dinheiro é onde vai entrar as divergências, as brigas. E mesmo eu sendo uma pessoa, né, que defende muito a questão da transformação de vida no padrão de comportamento, eu sei muito bem que para que isso ocorra, a pessoa primeiro ela tem que querer mudar, ou seja, tem que partir dela. Não adianta o parceiro ficar brigando e discutindo, porque não vai resolver, tem que ser uma decisão da outra pessoa. O primeiro passo é a decisão, e mesmo assim, quando a pessoa toma a decisão, isso não é mudado de uma hora para outra. Por quê? Depois, logo em seguida, a pessoa vai ter que começar a trabalhar dentro dela, realmente investigando o porquê que ela age daquela forma com o dinheiro, quais são ali aquilo, né, as crenças que ela acredita sobre dinheiro desde a infância, que faz com que ela repita aqueles padrões na vida dela. Ou seja, ela vai ter que fazer um trabalho interno que ela tem que estar querendo muito e muito decidida a mudar. E isso pode levar anos, pode levar 2, como pode levar 5, 10, 15, 30, 50 anos, ou até mesmo tem pessoas que irão morrer sem ter mudado o padrão de comportamento dela com relação ao dinheiro. E nisso, se você é a parte ali da relação que sempre teve uma vida organizada financeiramente, sempre lidou bem com o dinheiro, você vai ver a sua vida aí, né, destruída ou pelo menos muito atrasada, muito aquém daquilo que poderia ser, né, se você estivesse se atentado para isso antes. Eu sei que essa lição, né, que foi a primeira e que eu considero aí a mais importante, foi bem longa, mas é porque realmente, por ser a mais importante, se você errar nessa decisão, você pode realmente atrasar e influenciar todas as outras questões financeiras, né, e decisões financeiras da sua vida. E agora, né, a segunda lição que eu gostaria de ter aprendido é que comece a guardar dinheiro o quanto antes. Começou a fazer dinheiro na vida, seja na adolescência, seja recebendo uma mesada, fazendo um bico, uma renda extra, ou através do seu primeiro emprego, não importa em que momento de vida você esteja. Começou a entrar dinheiro na sua mão, guarde nem que seja R$5, R$10 por mês. E olhando assim, você pode pensar, mas 5, 10 reais não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, né? O que vai mudar se eu juntar 5, 10 reais por mês, porque eu não posso juntar mais, porque eu ganho muito pouco, eu faço renda extra, ainda não tenho idade para poder assinar carteira, ou enfim. Eu quero dizer que o que vale aqui, o que está em questão, não é o valor que você irá guardar, e sim a disciplina e o hábito em fazer isso. Porque o que acontece realmente é quando a gente está começando a vida a trabalhar, às vezes a gente está entrando num curso técnico, numa faculdade, ou vai começar a empreender, e às vezes realmente não vai dar para guardar muita coisa naquele momento da vida, às vezes você começa ganhando muito pouco, e com isso a gente acaba deixando para lá, dizendo que quando ganhar mais, vai conseguir salvar, né, uma parte desse dinheiro, vai começar a guardar. Mas o que acontece na prática? Quando você não tem esse hábito, o que vai acontecer é o que acontece com a maioria das pessoas, e por isso a maior parte da população brasileira não tem R$1 na conta, que é o quê? Quanto mais você vai ganhar, mais você vai gastar,
porque sempre terá alguma coisa com que gastar o seu dinheiro. A gente sempre terá uma necessidade, um desejo, enfim. Se você começa lá atrás, desde o primeiro dinheiro que entra na sua mão, guardando ali moeda por moeda, quanto mais aumentar a sua renda, esse hábito já estará aí entranhado em você, né? Já virou realmente um hábito. E o que vai acontecer é você aumentar cada vez mais ali a porcentagem daquilo que vai para a sua conta. E nem será um grande sacrifício, porque você já tem esse hábito. Então, guarde desde cedo. A terceira lição tem a ver um pouco com a segunda, que é sobre guardar, mas é sobre um cenário diferente. Todos nós, em algum momento da vida, pelo menos comigo foi assim, a gente passa por fases e fases da vida. Tem fases que a gente tem uma renda maior e tem fases que aquela renda não é tão grande, ela cai um pouquinho. E o que acontece? Geralmente, quando a gente está no momento de alta de renda, seja, né, através do salário, porque você conseguiu um emprego melhor, ou porque você trabalha por conta própria e entrou mais dinheiro naquele ano, ou durante alguns meses, a tendência é a gente começar, né, a realizar desejos que a gente já tinha, querer mudar várias coisas na nossa vida. Porque passamos a acreditar que aquele momento ali de alta, ela não vai passar. Né, se a gente já atingiu aquilo ali, agora é dali para cima, né, dali para frente, e que nunca mais você vai receber menos que aquilo. De certa forma, entendeu? É importante que a gente realmente tenha, assim, um certo otimismo na vida, em acreditar que a gente conseguirá, né, fazer as coisas dessa forma, porém, ter otimismo não significa você não se planejar. Você realmente tem que se preparar para o pior, mas esperando o melhor. Porque a vida, ela não é linear, né? Não é uma linha reta que você vai continuamente. Ela é cheia de altos e baixos, né? De círculos. E quando você está nesse momento de alta, você não consegue imaginar que pode acontecer ali uma redução realmente daquela renda e você acaba não se atentando muito a guardar nesse momento. Então, esse seria o momento ideal de você guardar ali o máximo que você puder, é claro, sem deixar de viver também a sua vida, né? Não se apegando ali ao dinheiro, não é sobre isso, mas é realmente entendendo que a vida tem dessas coisas, né? Tem os altos e baixos e você precisa estar preparado para isso, para que você não se arrependa lá na frente, né? E não fique com aquele sentimento de culpa, de não ter feito isso enquanto você podia. A quarta lição que eu gostaria de ter aprendido é sobre fazer sempre aquilo que for melhor para você. O que significa isso em relação ao dinheiro? Muitas das vezes a gente passa pela vida, né, ali fazendo coisas que as pessoas gostariam que nós fizéssemos. Se as pessoas acham que a gente precisa ter um carro, você vai lá e compra um determinado carro. Se as pessoas acham que você tem que viajar ou viajar para determinados lugares, você vai lá e faz isso. Se as pessoas acham que você tem que ter filho naquele determinado momento, que você tem que trocar de casa naquele determinado momento, você acaba se influenciando, né? E fazendo aquilo, principalmente se for pessoas próximas a você, né, pessoas da família. Existem determinadas pressões, né, nos meios familiares e de amigos que faz com que a gente tome ali certas atitudes financeiras que a gente nem para refletir, para pensar se era realmente aquilo que a gente gostaria e poderia fazer naquele momento. E com isso, acabamos ali ficando com as consequências desses atos que não foram refletidos e pensados. Por isso, se eu puder te dar um conselho, faça apenas aquilo que for bom, né, primeiramente para você e para sua família, tá? Independente do que os outros irão pensar. Porque é por essas e outras que a gente vê tanto carro, né, acima da média aí, acima de 100, 150 mil, estacionado em uma casa caindo aos pedaços, onde a pessoa não tem nenhum conforto, nem para ela, nem para a família dela, porque essa pessoa se rendeu àquilo que ela sabe que vai impressionar os outros, né, a forma com que as pessoas a veem, e deixou ali tanto ela quanto a família dela, né, sem nenhum conforto, porque foi pensar nos outros e não em si mesmo, naquilo que era melhor para você.
E a quinta lição que eu gostaria de ter aprendido é: antes de escolher a profissão que você vai exercer, antes de você cursar uma faculdade, um curso técnico ou resolver empreender, seja estratégico nisso. O que seria isso? Olhe para o mercado, faça uma pesquisa rápida. Hoje é muito mais fácil você fazer isso com a internet, tá? Então, faça uma pesquisa em que área você está entrando, o quanto se ganha, quanto você vai ter que trabalhar, do que você precisa, porque essa é uma pesquisa rápida, mas que pode te economizar aí anos de frustração. E por que isso? Porque a maioria de nós, quando vai escolher uma profissão, geralmente a gente vai ali até um pouco no automático, aquilo que as pessoas estão fazendo, e às vezes você não se atenta para isso. E é por isso que tem muita gente hoje que está formada, que às vezes pagou uma faculdade cara, né, que gastou muito ali durante 3, 4, 5 anos e hoje está ganhando até menos do que a pessoa gastava com a faculdade. E tudo isso porque a pessoa não fez esse tipo de pesquisa, né, não foi estratégico ali em escolher, né, digamos assim, aquilo que a pessoa iria trabalhar naquele momento. E até porque, gente, as coisas mudam muito, o mercado muda muito rápido, né? Aquilo que funcionava há 5 anos atrás, de repente já não funciona da forma que você imagina agora e nem funcionará daqui a 5, 10 anos. E é importante, sim, você estar atento, porque embora a gente tenha, assim, que ver aquilo que a gente tem aptidão, né, aquilo que, de certa forma, a gente tem um certo prazer em fazer também, isso faz parte, mas a gente também não pode negligenciar o fato de que a gente precisa de dinheiro para poder custear aí o nosso custo de vida, né? Então você precisa ver ali o quanto que seria o ideal para aquilo que você quer viver, para a forma que você quer viver e procurar também encaixar, né, a sua profissão naquilo. Porque se você não se atenta àquilo que está dando, né, o retorno que você quer neste momento, você corre um grande risco de realmente ficar frustrado e sentir, né, que perdeu tempo na sua vida e que você poderia ter feito, né, outra coisa que iria aí trazer o retorno que você esperava. Bem, eu espero ter te ajudado aqui com essas lições que eu gostaria de ter aprendido. E se você já passou por alguma delas e deixou de fazer e isso te trouxe aí algum problema, deixa aqui nos comentários, né? Ou se trouxe até mesmo, né, um grande aprendizado, deixa aqui também que eu irei adorar ler e saber, né, discutir isso com vocês nos comentários. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.